os holofotes agora, no caso Master, se voltam para o Supremo Tribunal Federal. Então, ontem a gente teve algumas importantes decisões à noite. Quais? Começando pela Procuradoria-Geral da República, procurador Paulo Gonet, que recusou, arquivou o pedido de suspeição levantado por vários parlamentares da oposição contra a relatoria, manter o caso Master sob a relatoria do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, alegando que ele havia viajado naquele jatinho, né, isso ficou público e notório, de um empresário, Luiz Oswaldo Pastore, junto com Augusto Arruda Botelho, que é advogado de um outro diretor do caso Master, né, do Banco Master, que é o diretor de compliance. Eles viajaram nesse mesmo jatinho para um jogo da Libertadores em Lima, no Peru, no finalzinho de novembro, e aí esses parlamentares pediram suspeição, o Paulo Gonet negou. Logo depois disso, teve uma nota do ministro Edson Fachin. Agora eu quero mostrar para vocês, só recapitulando, né? Você deve estar perguntando, mas além disso, o que mais tem do Toffoli? Tem muita coisa. A Folha de São Paulo, por exemplo, publicou nesse fim de semana uma matéria ilustrando todas as conexões, não sei nem mais se foi nesse fim de semana, os dias vão passando tão rápido, mas alguns dias, uma matéria, uma reportagem ilustrando todas as conexões de fundos de investimento da REAG, tem aquela cadeia, aquela teia complexa de fundos, né, que são fundos, que são donos de fundos. Pois é, esses fundos que têm investigações conectando fundos da REAG ao Master, e esses fundos estavam conectados ao Master, e também tinham uma participação importante, fizeram um aporte num resort que chama Taiaiá Resort, fica em Ribeirão Claro, no Paraná, pertinho de São Paulo. Ele é frequentado assiduamente pelo ministro Toffoli e até pouco tempo, porque essa participação foi vendida, mas tinha uma participação importante dos irmãos e de um primo do Dias Toffoli. Todos eles tinham participação nesse resort e o fundo ligado à REAG, que é ligado ao Master, também fez aportes nesse fundo e depois o Globo revelou que o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcar, o alvo da segunda fase lá da Operação Compliance Zero, seria a pessoa por trás da gestão, o cotista por trás desses fundos que comprou uma participação dos irmãos do Dias Toffoli. Aí você tem circulando vários vídeos com Toffoli recebendo empresários, participando do resort, uma matéria ontem do UOL muito interessante dizendo que o TRF2, Tribunal Regional Federal do Paraná, gastou nos últimos 2, 3 anos, mais de R$450 mil para pagar seguranças durante 125 dias para acompanhar o ministro Dias Toffoli nessa região de Ribeirão Claro. Então, tudo leva a crer que esses seguranças tiveram que pagar diárias caríssimas para, naturalmente, são responsáveis aqui pela segurança, pelo bem-estar, integridade física do ministro Dias Toffoli, mas o Estado é que paga por isso e ele passou 125 dias nesse resort entre 2022 e 2025. Agora, voltando à nota do Fachin, vamos exibir, por favor, no nosso telão. É uma nota longa em que ele faz uma defesa da corte. Aí você deve se perguntar, poxa, mas o Fachin não estava articulando nos bastidores para publicar aquele código de conduta, formular um código de conduta justamente para impedir, né, todo esse conflito de interesse, esse compadrio de ministro do STF viajando em jatinho, participando de eventos financiados por grandes bancos? Pois é. Aí, pode suspender, por favor. Aí, ele fala o seguinte, adversidades não suspendem o direito, é precisamente nos momentos de tribulações que o império da legalidade, discernimento e serenidade demonstra sua razão de ser. Aí ele fala aqui do Banco Central, das atribuições da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e a Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição, né? Então, ele fala aqui, porém, atuando na atual regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli, né, que registra o Tribunal Pleno se encontra atualmente em recesso. Nesse período, Agora, é induvidoso que todos se submetem à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. A crítica é legítima e necessária, não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder, e o STF não permitirá que isso aconteça. Ninguém está tentando atacar o STF, acho que é uma confusão, né? O que a imprensa que luta arduamente para revelar são conexões, muitas vezes duvidosas, entre ministros e o caso Master.
Com isso, essa introdução, porque isso acaba afetando, obviamente, a política e o mercado e a economia, vamos para um breve intervalo para quem nos acompanha pela televisão.